A casa era de 1936, velha, rachada, cheia de silêncio. Mas o silêncio não era vazio. Quando nos mudamos em 2000, ninguém falava muito sobre o bairro, mas os antigos olhavam estranho para a mangueira na frente da casa. Enorme, escura. Os galhos, grossos, pareciam braços. E eles apontavam para a porta. Na sala principal, 2 marceneiros foram velados ali mesmo, décadas antes. E parece que alguma coisa daquela despedida ficou presa no ar. Na primeira semana, ouvimos estalos, portas rangendo sozinhas e aquele cheiro, madeira queimada, que vinha e sumia, como se respirasse junto com a casa. Mas nada foi tão errado quanto a brincadeira. Foi ideia do meu primo. Disse que viu na TV uma brincadeira com uma caneta Bic. Cortaram ela ao meio, colocaram um pedacinho de ferro dentro. Se girar sozinho é porque tem espírito por perto, disseram. No começo, rimos, apagamos as luzes, sentamos no chão, a caneta no centro, lá fora. A mangueira estalou. Como se algo subisse por dentro dela, o silêncio ficou pesado. A casa parecia prender a respiração. E então, o ferro dentro da caneta girou, sozinho. Ninguém encostou. A porta bateu, forte. A caneta estalou. Quebrou no meio e então ouvimos passos lentos, arrastados, vindo do corredor. Ninguém se mexia. Uma sombra passou pela porta. Meu primo pálido sussurrou. Tem alguém ali? E foi aí que a voz falou, rouca, fraca, mas bem no nosso ouvido. Vocês me acordaram. Depois daquela noite, a sala ficou morta. Ninguém quis brincar ali, ninguém quis entrar, nem de dia. Meu primo mudou. Ficou calado, não comia direito. Olhava para o nada, como se ouvisse algo que a gente não ouvia. Na terceira madrugada, ele bateu na minha porta, assustado, suando. Tive um sonho, disse. A sombra me seguiu no corredor, mas o corredor não acabava nunca. Estava com febre. Levantei a camisa dele para ver e vi uma marca no lado esquerdo do peito, como queimadura. Um círculo torto com um M no meio, ou algo que parecia um M. Foi no sonho. Ele sussurrou. Ela tocou aqui. Disse que agora eu pertenço. Na mesma noite, o cheiro voltou. Madeira queimada, forte, quente, como se a casa estivesse cozinhando por dentro. A mangueira estalava, batia nas janelas, mas lá fora não tinha vento. Minha mãe tentou ligar para o meu tio, ia nos tirar dali, mas o carro dele morreu na esquina. Do nada, o reboque nunca chegou. No domingo, a avó de um dos meninos da brincadeira apareceu, olhos fundos, passos lentos, parou no nosso portão, não entrou, olhou para casa, olhou para a gente. Vocês acordaram ele, disse ela. Agora, eu tenho que pôr ele para dormir de novo, antes que alguém não acorde mais. O nome dela era Vó Maria, velha, muito velha. Andava com uma bengala torta, feita de galho seco. Parecia da própria mangueira. Ela não quis entrar. Disse que ele não gostava dela dentro da casa. Chamou minha mãe até o portão. Cochichou algo no ouvido dela e entregou um caderno, grosso, encapado com um tecido escuro, manchado, como se tivesse molhado de sangue seco. Minha mãe não abriu na hora. Esperou a mulher ir embora. Esperou a noite chegar. Reunimos os 5, aqueles da brincadeira. Sentamos em roda. Abrimos o caderno. Não era só um diário. Era um registro. Da casa, das famílias, das mortes. Os marceneiros, os que foram velados na sala, estavam lá, encontrados com os olhos abertos, as bocas tortas, como se tivessem visto algo no último segundo. Outras páginas, crianças que sumiram, famílias que enlouqueceram, gente que saiu da casa diferente, gente que levou ele junto e no meio do caderno, um desenho tosco, uma caneta quebrada,
igual à nossa. Abaixo, escrito com letras tremidas: a caneta é a chave, o ferro é o sino, o sono dele não deve ser interrompido. Meu primo tremia, suava frio, a marca no peito dele coçava. E então, sangrou. A última página era um aviso: se ele acordar, escolhe um. E o escolhido nunca dorme mais. Naquela noite, trancamos a sala, mas às 3h17, a porta rangeu. Sozinha, do quarto, ouvimos a mesma voz, rouca, baixa, perto demais. Um de vocês já está marcado, mas ainda posso escolher outro. Na segunda-feira, meu primo não foi para a escola, nem saiu do quarto. Ficava no canto, sentado, olhando fixo para a parede. Quando falávamos com ele, respondia baixo, sussurrando, como se estivesse conversando com alguém que só ele via. Ele não quer só um, ele quer todos, ele murmurava. Chamaram o médico, disseram que era trauma, sonambulismo. Mas a gente sabia. Uma manhã, encontramos o caderno da avó Maria, rasgado, folhas espalhadas pela sala. Na parede, algo grosso, escuro, terra, sangue, uma palavra só: escolhido. Achamos que era o meu primo, mas naquela tarde, o Caio, um dos meninos da brincadeira, não apareceu para jogar bola. A mãe dele gritou. Ele foi encontrado dentro do armário do quarto, trancado por dentro, olhos arregalados, boca costurada, linha de pipa fina, vermelha, cada ponto firme, cruel, nenhum grito, nenhum barulho, só silêncio. No peito dele, a mesma marca, mas invertida, como um selo, como um pacto fechado dos dois lados. Foi ali que a gente entendeu. Não era só acordar a coisa, era servir a ela naquela noite. Meu primo me olhou, mas os olhos não eram mais dele. Negros, fundos, vazios e com uma voz que vinha de longe, grave, arrastada. Ele disse: ele vai sair da casa, vai andar entre os vivos de novo. A raiz tá feita. O sangue alimentou. Olhei pela janela. A mangueira sangrava. De verdade, um líquido grosso, negro como óleo, escorria do tronco e entre os galhos. Algo se moveu. Algo grande. Acordei no meio da madrugada. Um som arranhando madeira, como unha seca. Raspando casca velha, fui até a janela e vi. A mangueira estava aberta, não rachada, não caída, aberta, como carne viva, rasgada de dentro para fora. A seiva escorria, mas não era seiva, era escura, densa, com cheiro de coisa morta, e do meio do tronco saíam braços, longos, finos, como galhos secos. Depois, o rosto, sem olhos, só pele, esticada, marcada, como madeira velha, rachada pelo tempo. A coisa se arrastava para fora da árvore, como quem nasce, mas aquilo não era novo, era antigo, muito antigo. Corri para o quarto da minha mãe, vazio, cama revirada, janela aberta, no corredor, o som, passos arrastados, pesados, como se cada passo pesasse toneladas, como se a casa inteira sentisse a presença dele. E então, vi meu primo, de pé, no escuro, mas alto demais, corpo rígido, braços esticados, como puxados por cordas invisíveis, olhos negros sem fim, a voz dele mais grave, mais funda. Ele quer a casa de volta e quer aqueles que tocaram nele primeiro. A porta da sala, trancada desde a brincadeira, abriu sozinha. Um vento gelado cortou o corredor, cheiro de terra molhada, de madeira queimada, de carne. E, no chão da sala, gravado em sangue, a raiz cresceu, o tronco se abriu. Agora a colheita. E então, 3 batidas na porta da frente, só que a porta não dava mais para a rua, dava direto para dentro da árvore. A porta da frente já não era porta, tinha virado casca viva,
grossa, pulsando como se respirasse. Cheirava a coisa enterrada há muito tempo. Mofo, seiva, sangue. Não tocamos nela, mas ela abriu sozinha. Do outro lado, não era o bairro. Era um túnel escuro, feito de raízes entrelaçadas, como costelas de uma criatura viva. O chão pulsava, úmido, e os muros tinham olhos vermelhos, pequenos, que observavam sem piscar. Minha mãe estava lá dentro, mas a voz não era dela. "Venham ver o que vocês libertaram", disse sorrindo com uma boca que não era só dela. Meu primo entrou, sem hesitar, como se estivesse sendo puxado. Eu fui atrás, não podia deixá-lo lá dentro. O tempo travava. O chão respirava. Coisas rastejavam sob nossos pés. Vi dedos saindo das raízes, pequenos, tremendo, procurando pele humana. No final do túnel, uma clareira escura. No centro dela, a criatura, um amontoado de raízes, ossos e bocas, murmurando como 1000 preces antigas, enorme, pálida, um tronco torcido de onde pendiam corpos. E lá estava minha mãe, parada no meio daquilo, olhos brancos, sorrindo. Todo tronco precisa de sangue, e a raiz já acordou. Ela disse, com vozes que não eram só dela. O chão rachou. O peito do meu primo queimava em vermelho. A marca brilhou como brasa. Ele gritou. A criatura se moveu, vindo em nossa direção. Se ele tomar mais um, ele cruza. Se cruzar, anda entre os vivos, disse uma voz atrás de mim. Era a Vó Maria. Ninguém sabe como ela apareceu ali. Mas segurava a bengala de galho, agora cheia de símbolos brilhando em dourado. Ela fincou no chão. Um grito saiu da terra. O monstro se contorceu. A clareira tremia. "Ou a gente sela a raiz agora", disse ela, com os olhos fixos no bicho. Ou essa árvore nasce no mundo inteiro, o céu sem estrelas se abriu. O túnel desfez. A terra engoliu o monstro, gritando como quem afoga. E no último segundo, meu primo sumiu com ele. Quando abri os olhos, estávamos de volta, na sala. Só eu e a Vó Maria. Mas sabíamos, a raiz não tinha morrido, só adormeceu. A casa pegou fogo, mas o fogo não queimou, mudou. Vieram os bombeiros, arrombaram tudo, mas por dentro a sala estava intacta, sem cinza, sem fuligem, só o cheiro. De madeira queimada, de seiva e de cabelo. No chão, o caderno da Vó Maria, aberto, na última página. Ele escolheu ficar. Raiz não morre, raiz se esconde. A casa foi interditada, mas a árvore não caiu. A mangueira está lá, queimada, torta, aberta e às vezes sangra. Alguns dizem que escutam sussurros. Outros nem conseguem passar na calçada. E tem os curiosos, sempre tem. Uns entram, nem todos saem. Um menino do bairro achou um caderno num terreno baldio. Diz que era um livro velho com desenhos legais. Mostrou para a colega da escola. Ela viu o símbolo, a marca. Um outro garoto trouxe uma caneta. Cortou, colocou um pedaço de ferro. "Vamos testar", ele disse rindo. E foi aí que tudo começou de novo. Naquela noite, a mãe da menina sentiu um cheiro forte. Madeira, seiva, fumaça, foi até a sala. A porta da frente estava entreaberta e lá fora, no escuro, a mangueira estalava.